Bom, amigos, aqui estou para tratar com vocês de mais uma mensagem para viver melhor. Desta feita eu quero abordar aqui um assunto muito importante, do qual há muita polêmica no meio evangélico com relação a anjos, ao Senhor ter que enviar anjos ou não enviar anjos, quem são os anjos, por que não invocá-los? Bom, enfim, a palavra de Deus ela nos dá um parecer bem claro sobre isso. A ordem já foi dada e já foi cumprida. A ordem foi dada e cumprida. Esta ordem para que os anjos sirvam os servos do Senhor, ela está bem clara aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo número 13 e 14, que diz assim: a qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o estrado dos teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então nós observamos aqui por essa palavra que os anjos são espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, o sangue vertido no Calvário. Portanto, se aqui nós já vemos a palavra de Deus mostrando que os anjos já são espíritos ministradores, o que nós precisamos invocar então? Por que invocar anjos se eles já são espíritos ministradores? Eu quero mostrar isso também na palavra, na passagem em que Jesus ele foi tentado. No momento que ele foi tentado, a palavra de Deus diz aqui em Mateus 4, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E ele lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se Satanás, ou retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então observe que não houve aqui a necessidade de invocar-se anjo. Embora Satanás colocou Jesus à prova neste momento, dizendo: atira-te daqui para baixo, porque está escrito que darás ordem aos anjos ao teu respeito, para que você não tropece com teu pé em pedra, eles virão e te segurarão pela mão. Jesus, ele responde dessa maneira: também está escrito, não ponha à prova, não tente o Senhor, o seu Deus. Então, com isso,
meus queridos internautas, eu quero deixar aqui para vocês o seguinte: Jesus, o Filho de Deus, ele foi servido por anjos, porque eles são espíritos ministradores. Aqui a palavra diz que depois desse momento todo de tentação, os anjos vieram e o serviram, não é? Então o texto em pauta, ele tem muitos ensinamentos para todos os homens, porém só os cristãos, somente os cristãos, eu digo aqueles que receberam Jesus na sua vida, aqueles que são nascidos de novo, é que conseguem viver desses ensinamentos. Do contrário, é muita crendice, crê-se em anjo, põe anjo aqui, põe anjo acolá. Nós cremos que os anjos são espíritos ministradores, estão aí, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Mas nós não prestamos cultos a anjo. Por quê? Porque a palavra não nos dá esta autorização. Nós devemos somente servir ao Senhor nosso Deus. Então todo ser humano, ele tem necessidades básicas, como Jesus, no momento da tentação, o diabo, ele tentou pegar Jesus, laçar Jesus pelas suas necessidades básicas, ou seja, necessidade de alimento, transforma essas pedras em pães, necessidade de proteção, todo ser humano tem necessidade de proteção. Nós vemos aqui a palavra de Deus mostrando que o diabo, ele leva Jesus na parte mais alta do templo e diz aqui: joga-te lá para baixo, porque está escrito: darás ordem a seus anjos a seu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra, e te segurarão pela mão. Jesus disse: não põe à prova o Senhor seu Deus. Está escrito assim: não põe à prova o Senhor teu Deus. Então, nesse momento, Jesus precisava de proteção, mas ele continuou firme, porque nós sabemos que, pela palavra de Deus, todo ser humano precisa de proteção, mas ele não precisa invocar anjos para isso. Ele precisa simplesmente acreditar que Deus está presente. Existe necessidade também no ser humano do quê? De memória, lembrar o que está escrito. São necessidades que o ser humano tem: alimento, proteção, memória, para lembrar aquilo que está escrito e trazer isso como bênção para a sua vida. Então o Filho de Deus aqui mostra que ele foi servido por anjos. Por que ele foi servido por anjos? Porque não estava preso às suas necessidades temporárias, isto é, comida, alimento, de um modo geral, não estava preso a isso. Ele não cedeu também à oportunidade, à ostentação, no momento que ele poderia pular do templo, do alto do templo, e dar a ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que eles viessem servi-lo. Isso é ostentação. O Senhor, ele não cedeu à ostentação. Ele sabia a quem deveria prestar culto, adoração. Ele disse: somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. E olhando por este ângulo aqui, quando Jesus sabe, não está preso à comida ou às coisas passageiras, simplesmente, ele não está preocupado com ostentar, mostrar quem ele é, e não está também preso a ídolos ou a qualquer outra coisa, ou a anjos, mas ele fala: só adorarás ao Senhor teu Deus, quando o diabo quis que ele se prostrasse a ele. Então o Filho de Deus, ele não precisou, depois de tudo isso, clamar ao Pai para enviar anjos. Eles já estavam preparados para servi-lo. E isso que eu quero passar para você no dia de hoje. Os anjos já estão preparados para servi-lo, para servi-la. Meu amigo, minha amiga, saiba que Deus coloca os anjos para nos servir. A palavra do Senhor
diz no Salmo de número 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, que temem ao Senhor, e os livra. Então nós não precisamos invocar anjo, pedir, põe um anjo aqui, põe um anjo lá, Senhor, faça isso, faça aquilo. Não, Senhor, que a tua presença me acompanhe, que a minha pessoa esteja preparada somente para prestar culto a ti, que eu seja encontrado como um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. E a partir desta postura cristã, dessa postura de submissão a Deus, o Senhor já coloca anjos para nos servirem naquilo que for necessário. Aí vem os livramentos e vem tantas coisas que nós muitas vezes nem notamos, mas Deus está presente, e quando Deus está presente, as coisas maravilhosas acontecem na vida daqueles que creem na palavra de Deus. E eu quero fechar esta palavra lembrando que Isaías, na sua visão, no seu chamado, ele diz que viu a presença de Deus e os anjos, o seu exército, estavam ao seu redor. Aqui no capítulo de número 6 de Isaías, nós encontramos essa passagem tão linda no chamado de Isaías. Eu quero fechar com ela, para os senhores verem que não precisamos invocar anjo. Invoca o Senhor Jesus e será salvo. Aquele que invoca o Senhor será salvo. Diz aqui a palavra de Deus assim, que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. É só invocar, invoque o nome do Senhor Jesus e será salvo. Invoque o nome do Senhor Jesus e a presença dele trará anjos para nos servirem. Nada mais do que isso. Adore ao Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entusiasmo, com toda a tua força, com toda a tua alma. Invoque ao Senhor e adore a Ele, e Ele coloca anjos ao teu serviço. Então, fiquem com esta palavra, que a presença de Deus, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo te acompanhe em todos os momentos, porque com a presença de Deus na nossa vida, Deus coloca anjos para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Tenha um dia abençoado, você, a sua família, todos os teus entes queridos. Até a próxima vez.